إخوة أنتم جميعا إخوة بهذا الشعار شعار زيارة قداسة البابا بكل ما يحمله من معنى ورسالة. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News que passa a transmitir diretamente de Erbil a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco no âmbito da sua viagem apostólica ao Iraque, a 33ª do seu pontificado. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom domingo a você. Bom domingo a você que através do rádio, da televisão e das redes sociais está coligado conosco para rezar com o nosso Papa Francisco e com os nossos irmãos iraquianos. Uma saudação às emissoras de televisão que estão conosco, Rede Vida, você através da TV Aparecida, Evangelizar e demais emissoras em todo o nosso Brasil, TV Canção Nova, a você através da Rede Católica de Rádio, as emissoras de rádio em todo o Brasil, a você através das nossas redes sociais. Um bom domingo a você. Papa Francisco já se encontra no interior do estádio de Erbil, estádio Franzo Hariri. Pela primeira vez durante essa viagem, Francisco usou o Papa Móvel. Passou por entre essa pequena multidão. São 10 mil pessoas presentes dentro do estádio Hariri. Um estádio que tem a capacidade para 28 mil pessoas, devido ao distanciamento, devido também ao Covid. Foram autorizadas 10 mil pessoas. O Papa usou então o Papa Móvel para passar diante dos fiéis que de todas as partes do Iraque vieram para esta Santa Missa. O Domingo do Santo Padre começou bem cedo hoje no Iraque com a transferência da Anunciatura Apostólica ao aeroporto de Bagdá às 6h30 da manhã, horário local. O primeiro destino foi a cidade de Erbil, onde o padre se encontra neste momento, onde o Papa foi recebido pelo arcebispo de Erbil dos Caldeus, Dom Bashar Varda, que vai concelebrar com o Santo Padre, e também pelo arcebispo de Adiab, Erbil dos Sírios, Dom Nizar Senan. Foi recebido pelo presidente e pelo primeiro-ministro da região autônoma do Kurdistão iraquiano, respectivamente Barzani e Mbars, além de algumas autoridades religiosas e civis de toda a região autônoma. Na sala VIP do aeroporto, o Papa já manteve então um breve encontro com o presidente e o primeiro-ministro, acompanhados por 2 colaboradores. Recordamos que a região autônoma do Kurdistão iraquiano, oficialmente reconhecida com a introdução da nova Constituição, foi aprovada no ano de 2005, está localizada a nordeste do país. Inclui 4 governadorias de maioria curda. Faz fronteira a leste com o Irã, no norte com a Turquia e oeste com a Síria. E a capital do Kurdistão iraquiano é precisamente Erbil. É conhecida como Ervel em curdo e Erbil em árabe. Construída em 3 círculos concêntricos, Erbil é a capital e a maior cidade da região autônoma do Kurdistão iraquiano. 88 quilômetros a leste de Mossul e pouco menos de 300 quilômetros da fronteira com a Síria. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo, se não a mais antiga, cujo primeiro assentamento urbano remonta pelo menos ao 23º século antes de Cristo. Muitos povos e conquistadores passaram por Erbil ao longo dos séculos antes da conquista islâmica: sumérios, assírios, babilônicos, sassanitas, medos, romanos, absádias, otomanos, que viveram no coração da cidade antiga. A sua cidadela, localizada em um planalto de 30 metros, onde, ao redor de muralhas, se desenvolveu o núcleo urbano. A cidadela, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2014, cobre uma área de 110 mil metros quadrados. A cidade que deveria se tornar a Dubai do Iraque, nos últimos anos, além dos refugiados sírios, acolheu em seus campos de refugiados cerca
de 540 mil deslocados iraquianos que vieram aqui do resto do país, principalmente de Caracas e Mossul, para escapar do autoproclamado Estado Islâmico. A Arquiparquia de Erbil dos Caldeus tem cerca de 18 mil católicos, 16 segundo fontes oficiais, 8 paróquias, uma igreja, 13 sacerdotes diocesanos, um sacerdote regular diocesano, 5 diáconos permanentes, 4 seminaristas dos cursos filosóficos e teológicos, também um membro do Instituto Religioso Masculino, 52 membros de institutos religiosos femininos, 6 institutos de educação, 3 instituições de beneficência. São cerca de 266 batismos no ano passado. Essa é a presença da igreja. Mas na manhã deste domingo, enquanto aguardamos o início da Santa Missa, o Papa chegou à cidade de Mossul e dirigiu-se a Rosh al-Bia, a Praça das 4 Igrejas, sírio-católica, armeno-ortodoxa, sírio-ortodoxa e caldeia. Essas igrejas destruídas pelos ataques terroristas entre 2014 e 2017. E o Papa, então, nesse momento de oração em Mossul, depois de ouvir os comoventes testemunhos de uma sunita e também do pároco local que falaram das perdas e dos deslocamentos forçados, Francisco fez então uma saudação e rezou uma oração pelas vítimas e pelo povo iraquiano. Francisco afirmou que a trágica redução dos discípulos de Cristo aqui e em todo o Oriente Médio é um dano incalculável, não só para as pessoas e comunidades envolvidas, mas também para a própria sociedade que eles deixaram para trás. Com efeito, um tecido cultural e religioso assim rico de diversidade é enfraquecido pela perda de qualquer um dos seus membros. Por menor que seja, disse Francisco, é como um dos vossos artísticos tapetes. Um pequeno fio arrebentado pode danificar o conjunto. Francisco fez também uma premissa. Antes de rezar por todas as vítimas da guerra nessa cidade de Mossul, gostaria de partilhar, disse, convosco esses pensamentos. Se Deus é o Deus da vida, e o é, a nós não é lícito matar os irmãos no seu nome. Se Deus é o Deus da paz, e o é, a nós não é lícito fazer a guerra no seu nome. Se Deus é o Deus do amor, e o é, a nós não é lícito odiar os irmãos. E a procissão de entrada é o terceiro domingo da Quaresma. Cristo, templo vivo de Deus, contemplamos a glória do Pai e vislumbramos os sinais da ressurreição. Participamos da força transformadora do amor que nos leva a cuidar com esmero também das coisas de Deus. O canto de entrada. Celebram com o Papa Francisco, Dom Bashar Varda, que é o arcebispo caldeu de Erbil, e o patriarca Sacó.
Licença ao altar e agora a imagem de Nossa Senhora. Podemos ver as mãos caídas, resultado das violências também contra essa imagem, a imagem de Nossa Senhora. Outdoor que está em uma dos edifícios, a gente pode ler Kurdistão, terra de tolerância. Vamos rezar então junto com o Santo Padre e com os nossos irmãos iraquianos. Il Figlio e dello Spirito Santo. Amém. La pace sia con voi. E A con paz il esteja tuo convosco, o amor de Cristo nos uniu. Fratelli e sorelle, per celebrare Irmãos e degnamente irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, é o ato penitencial comunitário. Breve pausa de reflexão. voi, fratelli e sorelle, Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. mia grandissima colpa, e supplico E la peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. pregare per me, il Signore Dio nostro. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Problemas com o microfone do Papa Francisco. Já podemos notar que a missa é em italiano. O canto do Kyrie. Senhor, tende piedade de nós. Preghiamo. Oremos. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, uno vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Passamos agora para a liturgia da palavra. Deus quem nos fala. Primeira leitura, a lei que foi dada por Moisés. A proclamação dos mandamentos se enquadra no contexto da aliança. Preparação, aparição de Deus, principal contraente. A proposta de Deus para entrar em aliança com o povo. É a leitura do livro do Êxodo. Será feita a leitura em caldeu. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Naqueles dias Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia, pois 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. E como resposta a essa primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial, é o Salmo 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. ربي كلام الحياة الأبدية عندك
em árabe: Senhor, tens palavras de vida eterna. عندك A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. مخافة الرب طاهرة إلى الأبد مقيمة Senhor, tens palavras de vida eterna. أحكام الرب حق وإنصاف كلها إنها أشهى من الذهب ومن الحجارات الكريمة. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. وأحلى من العسل وقطر الشهاد. Senhor, tens palavras de vida eterna. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Será lida em curdo. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao
Evangelho tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Evangelho deste domingo é segundo João, capítulo 2, versículos 13 e 25. حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. O Evangelho será lido em árabe. Recordamos João capítulo 2, versículos 13 a 25. A renovação do culto exigida por Cristo é fortemente acentuada nesse episódio evangélico. Cristo é rejeitado em seu ato de purificação messiânica das antigas estruturas culturais, mas essa rejeição servirá para dar nascimento ao novo centro de culto, o seu corpo. Cristo se torna, assim, a nova proposta de Deus ao homem. Quem quer adorar a Deus em espírito e verdade deve fazê-lo em Cristo. Mas isso exige a fé, que tem como pressuposto a total realização do evento salvífico. Evangelion قديشات مارني شوم شيحام. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. وكان فسح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram:
46 anos foram precisos فقال para a اليهود construção desse بني santuário. هذا E الهيكل tu o في levantarás em 3 46 dias. سنة. أو أنت تقيم Mas Jesus estava في falando 3 do أيام. templo do seu corpo. أما هو فكان يعني Quando Jesus هيكل ressuscitou, جسده. os discípulos lembraram-se do que ele فلما tinha قام dito من بين الأموات e acreditaram na Escritura تذكر e na تلاميذه palavra dele. أنه قال ذلك. Jesus estava em Jerusalém durante a فآمنوا festa da بالكتاب Páscoa. وبالكلمة التي Vendo os sinais que قالها realizava, muitos creram no seu nome. لما كان في أورشليم Mas Jesus عدة عيد الفصح não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos من الناس e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, بها. porque ele conhecia o homem por غير أن dentro. يسوع لم يطمئن إليهم لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج إلى من يشهد له في شأن الإنسان فقد كان يعلم ما في الإنسان شحال لها من عين. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos transmitindo ao vivo a Santa Missa, presidida pelo Santo Padre no estádio Franço Hariri, em Erbil, no âmbito da 33ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco. O Papa abençoa a Assembleia com a Sagrada Escritura e, na sequência, teremos, então, a homilia do Santo Padre neste terceiro domingo da Quaresma. Prevista a homilia em italiano. São cerca de 10.000 fiéis presentes no estádio Franço Hariri neste domingo. Estádio que tem a capacidade para 28.000, mas devido às regras também da pandemia, foram autorizados 10.000 fiéis. Vamos seguir então as palavras do Papa Francisco. San Paolo ci ha ricordato che Cristo è potenza di Dio. São Paulo lembrou-nos que Cristo é poder e sabedoria de Deus. Jesus revelou este poder e esta sabedoria, sobretudo, através da misericórdia e do perdão. Não o quis fazer com demonstrações de força ou impondo do alto a sua voz, nem com longos discursos ou exibições de ciência incomparável. Fê-lo dando a sua vida na cruz. Revelou a sua sabedoria e poder divino, mostrando-nos até o fim a fidelidade do amor do Pai, a fidelidade do Deus da aliança, que fez sair o seu povo da escravidão e guiou pelo caminho da liberdade. Como é fácil cair na armadilha de pensar que temos de demonstrar aos outros que somos fortes, que somos sábios. Na armadilha de construirmos imagens falsas de Deus que nos dêem segurança. Na realidade, é o contrário. Todos nós precisamos do poder e da sabedoria de Deus revelada por Jesus na cruz. No Calvário, ofereceu ao Pai as feridas pelas quais fomos curados. Aqui no Iraque,
quantos dos vossos irmãos e irmãs, amigos e concidadãos, carregam as feridas da guerra e da violência, feridas visíveis e invisíveis. A tentação é responder a estes e outros fatos dolorosos com uma força humana, com uma sabedoria humana. Jesus, ao contrário, mostra-nos o caminho de Deus, aquele que Ele mesmo percorreu e por onde nos chama a segui-lo. Agora, a leitura será feita em árabe, as palavras que o Papa acabou de proferir. Na sequência, vamos deixar então que o Santo Padre nos dê a sua leitura em italiano e vamos traduzir então na sequência sobre a língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Erbil, do estádio Franço Hariri. A Santa Missa, presidida pelo Santo Padre, é o último evento público de Francisco nessa sua 33ª viagem apostólica internacional, que o levou, como tenho certeza que os senhores seguiram, a momentos muito importantes, já neste domingo, com a sua ida a Mossul e a Caracas, a Mossul, onde o Papa rezou pelas vítimas da guerra no Iraque. E depois, a alegria do encontro com a comunidade de Caracas, onde 90% dessa cidade é cristã. A alegria do encontro de Francisco, pudemos ver no seu rosto quando entrou na igreja da cidade e viu as crianças que o esperavam. A alegria de Francisco em encontrar novamente os fiéis, e principalmente numa terra onde nós temos uma igreja mártir, uma igreja que perdeu tantos de seus filhos. E como dizia Papa Francisco, já no seu texto, na sua homilia de hoje, aqui no Iraque, quantos dos vossos irmãos e irmãs, amigos e concidadãos, carregam as feridas da guerra e da violência. Vamos ouvir o Santo Padre. Vediamo come Gesù scacciò dal Tempio di Gerusalemme i cambiavaluti e tutti coloro che compravano e vendevano. Perché Gesù ha fatto questo gesto così forte, così provocatorio, ci domandiamo? Lo ha fatto perché il Padre lo ha mandato a purificare il Tempio. Non solo il Tempio di pietra, ma soprattutto quello del nostro cuore. Come Gesù non tollerò che la casa del Padre suo diventasse un mercato, così desidera che il nostro cuore non sia un luogo di subbuglio, disordine, confusione. Il cuore va pulito, va ordinato, va purificato. Ma da che cosa? Dalle falsità che lo sporcano, dalle doppiezze dell'ipocrisia. Tutti noi ne abbiamo, tutti. Sono malattie che fanno male al cuore, che infangano la vita, la rendono doppia. Abbiamo bisogno di essere ripuliti dalle nostre ingannevoli sicurezze che mercanteggiano la fede in Dio con cose che passano, con le convenienze del momento. Abbiamo bisogno che siano spazzate via dal nostro cuore e dalla Chiesa le nefaste suggestioni del potere e del denaro. Per ripulire il cuore abbiamo bisogno di sporcarci le mani, di sentirci responsabili e non restare a guardare mentre il fratello e la sorella soffrono. Ma come purificare il cuore?
Da soli non siamo capaci. Abbiamo bisogno di Gesù. Lui ha il potere di vincere i nostri mali, di guarire le nostre malattie, di restaurare il tempio del nostro cuore. في الإنجيل الذي أصغينا إليه الآن نرى كيف No Evangelho, disse Papa Francisco, que acabamos de escutar, vemos como Jesus expulsou do templo de Jerusalém os cambistas e todos os que compravam e vendiam. Por que é que Jesus realizou esse ato tão forte, tão provocador? Fê-lo porque o Pai o enviou para purificar o templo, não só aquele de pedra, mas sobretudo do nosso coração. Como Jesus não tolerou que a casa de seu Pai se tornasse um mercado, assim deseja que o nosso coração não seja um lugar de turbulência, desordem e confusão. O coração deve ser limpo, posto em ordem, purificado. De quê? Das falsidades que o sujam, das simulações da hipocrisia. Todos nós as temos. São doenças que fazem mal ao coração, que mancham a vida, tornam-na hipócrita. Precisamos ser purificados das nossas seguranças falaciosas, que trocam a fé em Deus pelas coisas que passam, pelas conveniências do momento. Precisamos que sejam varridas do nosso coração e da Igreja as nefastas sugestões do poder e do dinheiro. Para limpar o coração, precisamos sujar as mãos, sentirmos-nos responsáveis e não ficarmos parados enquanto sofrem o irmão e a irmã. Mas como purificar o coração? Sozinhos não somos capazes. Temos necessidade de Jesus. Ele tem o poder de vencer os nossos males, curar as nossas doenças, restaurar o templo do nosso coração. A conferma di ciò, come segno della sua autorità, dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù Cristo, Lui solo può purificarci dalle opere del male. Lui che è morto e risorto. Lui che è il Signore. Cari fratelli e sorelle, Dio non ci lascia morire nel nostro peccato. Anche quando gli voltiamo le spalle, non ci abbandona mai a noi stessi. Ci cerca, ci insegue per chiamarci al pentimento e per purificarci. Come è vero che io vivo, dice il Signore per bocca di Ezechiele, io non godo dalla morte del malvagio, ma che il malvagio si converta della sua malvagità. از خوشی نابم مرنا کسی که خراب بلی اگر کسی خراب دیرش خرابی خو و جیام. خودت وید ام خلاص بین جسته که جیای بویانی وی دبریندار خسمت و رحمه. Tradução das palavras do Santo Padre para a confirmação disto, mesmo e como sinal da sua autoridade, disse: destrui esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus Cristo, e só Ele pode purificar-nos das obras do mal. Ele que morreu e ressuscitou. Ele que é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuou Francisco, Deus não nos deixa morrer no nosso pecado, mesmo quando lhe voltamos as costas. Nunca nos abandona a nós próprios, procura-nos, vai atrás de nós para nos chamar ao arrependimento e purificar. Por minha vida, diz o Senhor, pela boca de Ezequiel, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão, a fim de que tenha vida. O Senhor quer que sejamos salvos e nos tornemos templo vivo do seu amor, na fraternidade, no serviço e na misericórdia. Jesus não só nos purifica, diz o Papa, com problemas agora de som, dos nossos pecados, mas torna-nos também
participantes do seu próprio poder e sabedoria. Liberta-nos de um modo de entender a fé, a família, a comunidade que divide, contrapõe e exclui, para podermos construir uma igreja e uma sociedade abertas a todos e solícitas pelos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. E, ao mesmo tempo, revigora-nos para sabermos resistir à tentação de procurar vingança que nos mergulha numa espiral de retaliações sem fim. Com a força do Espírito Santo, envia-nos não para fazer proselitismo, mas como seus discípulos missionários, homens e mulheres, chamados a testemunhar que o Evangelho tem o poder de mudar a vida. O ressuscitado torna-nos instrumentos da paz de Deus e da sua misericórdia, artífices pacientes e corajosos de uma nova ordem social. Assim, pela força de Cristo e do seu Espírito, acontece o que o apóstolo Paulo profetiza aos Coríntios. O que é tido como loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Comunidades cristãs formadas por pessoas humildes e simples tornam-se sinal do reino que vem, reino de amor, justiça e paz. Agora a tradução das palavras do Santo Padre também em curdo, podemos ouvir. Papa nos recorda nesta sua homilia que Jesus não só purifica a todos nós os nossos pecados, mas nos torna também participantes do seu próprio poder e sabedoria. Ele nos liberta de um modo de entender a fé, a família, a comunidade que divide, contrapõe e exclui, para podermos então construir uma igreja e uma sociedade abertas a todos e solícitas pelos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Também, ao mesmo tempo, nos revigora para sabermos resistir à tentação de procurar vingança, disse Francisco, que nos mergulha, então, numa espiral de retaliações sem fim. Francisco ainda destaca que, com a força do Espírito Santo, envia-nos não para fazer proselitismo, mas como seus discípulos missionários, homens e mulheres chamados a testemunhar que o Evangelho tem o poder de mudar a vida. O Evangelho tem o poder de mudar a vida. O ressuscitado torna-nos, então, instrumentos da paz de Deus e da sua misericórdia, artífices pacientes e corajosos. Recordava Francisco de uma nova ordem social. Continua o Santo Padre: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele falava do templo do seu corpo e, por conseguinte, também da sua igreja. O Senhor promete que pode, com o poder da sua ressurreição, fazer-nos ressurgir a nós e as nossas comunidades das ruínas causadas pela injustiça, a divisão e o ódio. É a promessa que celebramos nesta Eucaristia. Com os olhos da fé, reconhecemos a presença do Senhor crucificado e ressuscitado no meio de nós. Aprendemos a acolher a sua sabedoria libertadora, a repousar nas suas chagas e a encontrar cura e força para servir o seu reino que vem ao nosso mundo. Pelas suas feridas somos curados. Nas suas chagas, amados irmãos e irmãs, encontramos o bálsamo do seu amor misericordioso, porque ele, bom samaritano da humanidade, deseja ungir cada ferida, curar cada recordação dolorosa e inspirar um futuro de paz e fraternidade nesta terra.
a tradução simultânea em curdo e árabe, quando o Papa recorda mais uma vez que Jesus, quando falava da destruição do templo e que em 3 dias ele levantaria, seria uma referência ao seu corpo e, por conseguinte, também à sua igreja. Cristo promete que pode, com o poder da sua ressurreição, fazer-nos ressurgir a nós e as nossas comunidades das ruínas causadas pela injustiça, pela divisão e pelo ódio. É a promessa, recordava mais uma vez o Santo Padre, que nós celebramos nesta Eucaristia. E com os olhos da fé podemos então reconhecer a presença do Senhor crucificado e ressuscitado, que está no meio de nós. E assim aprendemos a acolher a sua sabedoria libertadora e a repousar nas suas chagas, a encontrar cura e força para servir o seu reino que vem ao nosso mundo. Continua o Papa Francisco. A Igreja no Iraque, com a graça de Deus, fez e continua a fazer muito para proclamar esta sabedoria maravilhosa da cruz, espalhando a misericórdia e o perdão de Cristo, especialmente junto dos mais necessitados. Mesmo no meio de grande pobreza e tantas dificuldades, muitos de vós oferecestes generosamente ajuda concreta e solidariedade aos pobres e atribulados. Este é um dos motivos que me impeliu a vir em peregrinação até junto de vós, ou seja, para vos agradecer e confirmar na fé e no testemunho. Hoje posso ver e tocar com a mão que a Igreja no Iraque está viva, que Cristo vive e age neste seu povo santo e fiel. Amados irmãos e irmãs, confio cada um de vós, as vossas famílias e as vossas comunidades, à proteção materna da Virgem Maria, que foi associada à paixão e à morte do seu Filho e participou na alegria da sua ressurreição. Interceda por nós e nos conduza até Ele, poder e sabedoria de Deus. Conclui dessa maneira Papa Francisco a sua homilia. Papa, nessa última parte da sua homilia, que nesse momento está sendo traduzida em árabe curdo, com a graça de Deus, a Igreja no Iraque fez e continua muito a fazer para proclamar a sabedoria maravilhosa da cruz, espalhando então a misericórdia e o perdão de Cristo aos mais necessitados. O Papa recordava que também no meio de grande pobreza, de tantas dificuldades, muitos deles ofereceram generosamente uma ajuda concreta e a solidariedade aos pobres e atribulados. E este, revela Francisco, é um dos motivos que o impeliu a ir em peregrinação. Ele diz, a vir em peregrinação até junto de vós. Ou seja, para vos agradecer e confirmar na fé e no testemunho. É exatamente esse momento em que se traduz esta parte aqui brota o aplauso. Hoje posso ver e tocar com a mão que a Igreja no Iraque, disse o Papa, está viva, que Cristo vive e age neste seu povo santo e fiel. Palavras que naturalmente emocionaram as pessoas e que brotou o aplauso no reconhecimento de Francisco, que veio agradecer e confirmar na fé esses nossos irmãos. Homilia então do Papa Francisco, a Santa Missa no estádio Franço Hariri, em Erbil. Momento sempre de emoção poder ouvir o Santo Padre. E que nesse momento a
Após a sua homilia, um momento de silêncio, de reflexão, para podermos refletir um pouco das palavras de Francisco, que recorda: Cristo é poder e sabedoria de Deus, que se revelou, sobretudo através da misericórdia e do perdão. Rumores que chegam até você. Agora o Santo Padre introduz no credo. المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بلاطس المنطق فألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. آمين. Oração do credo. Irmãos e irmãs, agora a oração dos fiéis. Peçamos ao Pai a sabedoria do Espírito que sustenta nosso caminho de renovação. A primeira será feita em dialeto caldeu. Senhor, tenha piedade de nós, acolhe nossas súplicas. Senhor, abre tua porta aos teus servos. No dialeto gaudeu, pelo Papa Francisco, pelos nossos patriarcas, bispos e sacerdotes, vivendo sua vocação no seguimento alegre do bom pastor, que eles sejam templos vivos do amor de Deus e produzam frutos abundantes no povo que lhes foi confiado. Nós te pedimos. Senhor, tenha piedade de nós, acolhe nossas súplicas. Senhor, abre tua porta aos teus servos. Em árabe, pelos cristãos do Oriente Médio, permanecendo enraizados na terra de seus pais, apesar das dificuldades e desafios, possam tornar-se uma chama de esperança e uma bandeira de paz para todos os povos da região.
Nós te pedimos. لبنا ولا تكمان كجيرو دي شرو شورو Em curdo, pelo nosso país, consumado por guerras e divisões. Que todos os seus filhos, de qualquer etnia e religião, vivam em harmonia e promovam caminhos de diálogo e reconciliação, no respeito à dignidade humana. لقل زياتر كردن لكرامتي مروف لتو تابرين هوا. Nós te pedimos. Senhor, tenha piedade de nós, acolhe nossas súplicas. Senhor, abre tua porta aos teus servos. For our sick and suffering brothers, Em inglês, pelos nossos irmãos doentes e sofredores, unindo-se a Cristo no tempo de provação, descubram na cruz o caminho da salvação e recebam dele a abundância de consolações divinas. Nós te pedimos. بدل ميثانا آني دويوة إمم باني خاي. Em Surat, dialeto caldeu, pelos nossos falecidos, tendo confiado nesta vida na misericórdia do Senhor, que sejam agora acolhidos ao banquete de seu reino, na festiva comunhão dos santos no céu. Nós te pedimos. Pai de infinita misericórdia, ouve nossas preces e dá-nos tua luz. Desperta em nós os gestos e as palavras de autêntica conversão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E passamos agora para a liturgia eucarística, com o canto do ofertório.
Estamos transmitindo ao vivo de Erbil a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, no âmbito da sua 33ª viagem apostólica internacional. Último evento público do Papa Francisco, que retorna nesta segunda-feira ao Vaticano. A liturgia eucarística, o prefácio será do dia, a oração eucarística número 3. Um estádio com mais de 10.000 fiéis provenientes de todo o Iraque que se reúnem nessa cidade de Erbil. Santo Padre agora incensa novamente o altar do sacrifício. E como pudemos notar na oração dos fiéis, se rezou pelo Papa Francisco, pelos patriarcas, bispos, rezou também pelos cristãos do Oriente Médio para que permaneçam na terra dos seus pais, apesar das dificuldades, dos desafios. Rezou-se também pelo país consumado por guerras e divisões, para que todos os seus filhos, de qualquer etnia e religião, vivam em harmonia e promovam o diálogo e a reconciliação. Santo Padre incensa ainda o altar do sacrifício. Rezou-se ainda pelos irmãos doentes e sofredores nesse tempo de provação, e por aqueles falecidos que confiaram na misericórdia do Senhor. Ao lado nós temos a imagem de Nossa Senhora de Karamslek, que foi trazida para essa celebração, uma estátua que foi destruída pelo ISIS, não tem mais as mãos, e a imagem de Nossa Senhora foi deixada exatamente dessa maneira, como um sinal daqueles dias escuros, mas também para recordar que somos as suas mãos para ajudar aqueles que têm necessidade, destacava um dos sacerdotes. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, Padre. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esse sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes por Cristo, nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituísseis este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O canto do santo, que será feito em caldeu.
Veramente santo sei tu, Padre. É justo Na verdade, vós sois santo. Ó Deus do universo, e tudo o que crianças proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto nel sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perente a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. Faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da vossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha nesse mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, os nossos bispos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
استجب متحننا Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. وجعلا منا مشاركين في حياته الأبدية واجمع أيها الآب Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E passamos agora para o rito da comunhão. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Libera-te, Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati l'invitato. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Teremos agora a comunhão, os cantos de comunhão, enquanto comungam também Dom Varda e Patriarca Sacó.
Jesus não só nos purifica dos nossos pecados, mas torna-nos também participantes do seu próprio poder e sabedoria. Liberta-nos de um modo de entender a fé, a família, a comunidade que divide, contrapõe e exclui, para podermos construir assim uma igreja e uma sociedade abertas a todos e solícitas pelos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Força do Espírito Santo, envia-nos, não para fazer proselitismo, mas como seus discípulos missionários, homens e mulheres, chamados a testemunhar que o Evangelho tem o poder de mudar a vida. Cristo ressuscitado torna-nos instrumentos da paz de Deus e da sua misericórdia, artífices pacientes e corajosos de uma nova ordem social.
O coração deve ser limpo, disse Francisco na sua homilia, posto em ordem, purificado. Do quê? Das falsidades que o sujam, das simulações da hipocrisia. Todos nós as temos, disse Francisco. São doenças que fazem mal ao coração, que mancham a vida, tornam-na hipócrita. Precisamos ser purificados das nossas seguranças falaciosas, que trocam a fé em Deus pelas coisas que passam, pelas conveniências do momento. A oração após a comunhão. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. É previsto agora uma saudação de agradecimento no final da celebração dessa missa de Dom Bazar Varda, arcebispo caldeu de Erbil. Um agradecimento ao Papa Francisco. Pope Francis, as you finish your historical visit with us, Papa Francisco, ao concluir a sua visita histórica, gostaríamos de lhe agradecer e de lhe oferecer nossos sinceros agradecimentos em nome de todas as pessoas aqui reunidas e daqueles que estão nos seguindo ao redor do mundo. Antes de tudo, nós lhe agradecemos por sua coragem, por vir aqui, a esse nosso conturbado país, uma terra tão cheia de violência, esse lugar de intermináveis disputas, deslocamentos e sofrimento para o povo. E por tê-lo feito nesse tempo de pandemia e crise global. Isso faz com que as palavras de Cristo, não tenham medo, sejam reais para nós. Papa Francisco, nós sabemos que Cristo e o Senhor estão conosco. Sua coragem flui em nós. Também agradecemos pelas suas orações, pelos perseguidos e marginalizados aqui no Iraque e ao redor do mundo. Sabemos que o Senhor continua a rezar por nós em todos os nossos momentos de escuridão. Sabemos que através de suas orações nunca fomos esquecidos. Sabemos que através de suas orações o Senhor continua a exaltar esse mundo despedaçado e esse país despedaçado a encontrar um tempo de paz, de humildade e prosperidade, de dignidade de vida e perspectivas para todos. Finalmente agradecemos a mensagem de paz que o Senhor trouxe a Erbil e a todo o Iraque. Sua poderosa mensagem de fraternidade e perdão é agora um presente para todo o povo do Iraque, deixando-nos, a cada um de nós, nesse país, com a responsabilidade permanente de dar vida continuamente à sua mensagem na nossa vida diária a partir de hoje. Que o Senhor o proteja em suas viagens. O Senhor permanecerá para sempre em nossos corações. Destaca nessa mensagem final o arcebispo caldeu de Erbil, Dom Bazar, que é redentorista. Previsto também saudação final do Santo Padre nesta celebração eucarística. Santo Padre também dá a Dom Bazar
Como recordação, um cálice para a celebração. Da Santa Missa, como já é tradição. Previsto também algumas palavras na conclusão da celebração do Santo Padre. Será a última mensagem, podemos assim dizer, do Santo Padre, porque esse é o último evento público da sua viagem apostólica ao Iraque. Saluto con affetto Sua Santità Mar Gervaris III. Saúdo com afeto Sua Santidade Mar Gervaris III, Catolicós Patriarca da Igreja Assíria do Oriente, que reside nesta cidade e nos honra com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, querido irmão. Juntamente com ele, abraço os cristãos das várias confissões. Muitos dos seus membros derramaram o sangue aqui, sobre a mesma terra. Mas os nossos mártires resplandecem juntos, estrelas no mesmo céu. Lá em cima, pede-nos para caminharmos juntos, decididamente, rumo à plenitude da unidade. Neste momento, sendo traduzido também as palavras do Santo Padre com a sua saudação, como podemos notar também ao Patriarca da Igreja Assíria do Oriente, que reside nessa cidade de Erbil. Catolicós Mar Gervaris III. O Papa também faz o seu agradecimento aos demais cristãos de várias confissões que se fazem presente. Muitos dos seus membros, recordava também Francisco, derramaram o sangue aqui, sobre a mesma terra. E agora os mártires, os nossos mártires, diz, resplandecem juntos. No final desta celebração, agradeço ao arcebispo Dom Bashar Mativarda e com ele toda a comunidade, bem como Dom Nizar Senan e outros meus irmãos bispos que tanto trabalharam para essa viagem. Agradeço a todos vós que a preparastes, acompanhastes com oração e me acolhestes com afeto. De coração, saúdo particularmente a querida população curda. Expresso meu vivo reconhecimento ao governo e às autoridades civis pela sua contribuição indispensável. Agradeço a todos aqueles que colaboraram das mais variadas formas para a organização da viagem e aos inúmeros voluntários. Obrigado a todos. O agradecimento, então, final ao arcebispo Dom Varda e a toda a comunidade, como também a Dom Seman, outros irmãos bispos que trabalharam para a realização dessa viagem, como destacou Papa Francisco nas suas palavras. O Papa também faz o agradecimento àqueles que acompanharam com oração e com afeto essa viagem. Saúda de coração, de modo particular também, a população curda, expressando o seu reconhecimento ao governo, às autoridades, pela contribuição indispensável. E um pensamento também do Santo Padre aos inúmeros voluntários que nesse momento estão trabalhando também para a realização dessa viagem. وأشكر كل الذين تعاونوا بطرق كثيرة لتنظيم هذه الزيارة والمتطوعين الكثيرين. شكرا لكم جميعا. Obrigado a todos. In questi giorni passati in mezzo a voi, ho sentito Nesses dias que passei no vosso meio, ouvi vozes de sofrimento e angústia, mas ouvi também vozes de esperança e consolação. E isso fica-se a dever, em grande parte, aquela incansável obra de bem-fazer que se tornou possível
graças às instituições religiosas das várias confissões, graças às vossas igrejas locais e às várias organizações caritativas que assistem o povo deste país na obra de reconstrução e renascimento social. Em particular, agradeço aos membros da ROACO e às agências que representam. Papa, neste momento e dirige o seu pensamento para aquilo que ele viu e ouviu. Vozes de sofrimento e angústia, mas também vozes de esperança e consolação. Então, Papa fala do mérito da incansável obra em prol do outro, que se tornou possível graças às instituições religiosas, e o Papa fala das várias confissões, graças às igrejas locais, às organizações caritativas que estão ao lado e ajudam o povo, em especial a ROACO. Agora aproxima-se o momento de voltar para Roma. Mas o Iraque ficará sempre comigo no meu coração. Peço a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que trabalhem juntos e unidos por um futuro de paz e prosperidade, que não deixe ninguém para trás, nem discrimine ninguém. Asseguro-vos as minhas orações por este amado país. De modo particular, rezo para que os membros das várias comunidades religiosas, juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade, cooperem para forjar laços de fraternidade e solidariedade ao serviço do bem comum. Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica tutti. Shukran. Obrigado. Deus vos abençoe a todos. Deus abençoe o Iraque. Ficai com Deus. Palavras conclusivas, que agora serão traduzidas em árabe. Recordando, o Papa está partindo para Roma, mas o Iraque ficará sempre comigo no meu coração. Pedido do Santo Padre para que continuem a trabalhar unidos por um futuro de paz, de prosperidade, e que não deixe ninguém para trás e que não se discrimine ninguém. O Papa assegura também as suas orações. De modo particular, disse ainda, rezo para que os membros das várias comunidades religiosas, junto com homens e mulheres de boa vontade, cooperem para forjar laços de fraternidade, de solidariedade, sempre ao serviço do bem comum. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus abençoe o Iraque. Ficai com Deus. Allah makum. Palavras conclusivas, então, na última saudação, podemos dizer, do Papa em terras. E vamos receber a sua bênção final. Inclinatevi per la benedizione. Inclinai-vos para a bênção. E ao Senhor os corações dos teus fiéis, na tua bondade, concede a eles a graça de permanecer no teu amor e na caridade fraterna, para realizar plenamente os teus mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a A Dio. missa terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Canto final. A viagem está se concluindo e podemos notar que as energias de Papa Francisco ainda são muito presentes. As palavras finais de Francisco, as últimas oficialmente, vamos dizer, esse último ato, é um momento de saudação e uma saudação que faz também agora o Cardeal Sacco, que é o grande artífice, podemos dizer, desta viagem, de tantas e tantas vezes que, inclusive durante o sínodo, nós tivemos alegria de conversar tantas vezes com ele, quanto ele desejava a visita do Santo Padre. E agora o presente também do Cardeal Sacco ao Santo Padre, um cálice. O Santo Padre deu também a eles um cálice e agora ele também dá de presente ao Santo Padre um cálice. Asseguro a todos vocês as minhas orações, de modo particular, que os membros das várias comunidades religiosas, junto com todos os homens e mulheres de boa vontade, disse Francisco, cooperem para forjar laços de fraternidade, de solidariedade, ao serviço do bem comum. Um augúrio que serve também a todos nós. Como disse Francisco, o Papa volta para Roma, está se aproximando o momento de voltar a Roma, será amanhã de manhã, mas o Iraque ficará sempre comigo, disse, no meu coração. Santo Padre deixa Erbil, volta para Bagdá e, amanhã cedo, retorna a Roma, concluindo assim a 33ª viagem apostólica internacional. Podemos ver no rosto das pessoas a alegria e a emoção de ter recebido o Santo Padre na sua casa. Uma viagem que podemos dizer, há bem pouco tempo, era inimaginável. Uma ilusão, mas um desejo que se tornou realidade para esse povo. Um povo que podemos ver no rosto, nos seus abraços, nos seus gestos, na preparação, com todas as dificuldades, da alegria. Primeiro de pertencer à igreja. E Francisco que vai até eles para confirmá-los na fé. E para dizer que eles não estão sozinhos. Meus amigos, concluímos assim essa transmissão direto de Erbil, agradecendo a presença de todos vocês, as emissoras de rádio, de televisão, a você através das nossas redes sociais. Como disse o Papa também, vamos continuar a rezar por esse país, por esse povo, por esses nossos irmãos. Um bom domingo a todos vocês, um bom início de semana e todas as informações você poderá ter também através do nosso site Vatican News. Com o sorriso e com o grito de viva o Papa dos nossos jovens iraquianos, concluímos essa transmissão ao vivo, direto de Erbil. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.